problema de desertores aí da Ucrânia. Desertores não, o pessoal que se recusa a servir, né? Os refuseniks da Ucrânia aí, que estão fugindo principalmente para a Romênia. Parece que desde que começou a guerra, mais de 15 mil pessoas já foram presas tentando atravessar a fronteira. Como é que eles cruzam? Eles cruzam ou com documentos obtidos do mercado negro ao custo de $3.500, um documento de isenção custa $3.500 no mercado negro, ou eles tentam cruzar pelas florestas e fronteiras naturais ali, o que é perigoso, porque ali tem muitos animais selvagens, né? Principalmente o urso, já teve casos de gente morrendo ali tentando fugir para a Romênia. Eles entrevistam os guardas de fronteira, os guardas de fronteira ucranianos contam as histórias. É bastante interessante, é muito comovente o documentário. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles entrevistam uma deputada ucraniana também. Ali eu já achei que a coisa começa a ficar complicada, porque as declarações delas são um tanto quanto fantasiosas, para dizer o mínimo, mas a declaração dos guardas de fronteira é realmente interessante. De tudo isso, a gente precisa colocar o seguinte: nós temos que pontuar o caso do pessoal que não quer servir, né? Porque tem na Rússia também. A imprensa exagera muito a quantidade de gente que foge da Rússia para não servir, mas o número é expressivo, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Nos Estados Unidos isso aconteceu muito durante a Guerra do Vietnã. O presidente George W. Bush, ele se alistou na Guarda Aérea Nacional para não ter que ir para a guerra. O Bill Clinton deu o jeito dele, né? Enfim, todo mundo ali escapava, ninguém queria morrer. Essa é que é a verdade. Muita gente fugiu para o Canadá, para a Suécia, muitos. O caso dos refuseniks americanos aí é muito grande, tá? É enorme, vale a pena aí qualquer dia fazer um vídeo só disso. O pessoal que se recusou a servir virou praticamente um movimento. E por que essas coisas acontecem, né? Quando começou a guerra da Ucrânia, que a gente via aquelas longas filas de gente se alistando, eu falei aqui no canal, fiz um vídeo e falei: olha, isso aí me lembra muito aquele filme Doutor Zhivago, quando estoura a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Você vê o pessoal correndo para se alistar, jogando aqueles chapéuzinhos pro ar, né? Aquela coisa toda. 6 meses depois, nas trincheiras, né, no inverno, o ânimo já era outro. Por quê? Porque a realidade acaba se impondo. Você vai vendo gente morrer, gente ficar mutilada, né? O tempo vai passando e as coisas não mudam, porque uma guerra, ela não tem data, não tem prazo para acabar. Então a tendência é o esmorecimento. E a gente já está vendo isso não só dentro da Ucrânia, mas também em outros países. Estados Unidos aí já está balançando, né? A Eslováquia aí, a própria Hungria não apoia, e outros países europeus aí já começam a repensar as suas políticas. Porque o tempo, ele sempre trabalha, ele corrói a vontade. Isso é um fato. O tempo corrói a vontade de lutar. E a Rússia sabe disso. Em todas as guerras, os russos sempre trabalharam com o tempo. Foi assim com Napoleão, né? Eles sempre fizeram isso aí: deixa passar o tempo, vai desgastando o inimigo, vai atritando, chega uma hora você consegue atingir um objetivo político. Bom, com isso eu quero dizer que a guerra está próxima de terminar? De forma alguma, não coloquem palavras na minha boca. Eu acho apenas o seguinte: que a atitude já mudou, o apoio já não é mais incondicional. A coisa que a gente menos ouve hoje em dia na imprensa é aquela frase Slava-Ucrânia. A gente não escuta mais isso. A atitude mudou completamente. O que não quer dizer que não haja ainda um apoio residual que faça com que essa guerra se prolongue por bastante tempo. Isso pode acontecer. Eu não duvido não que haja um apoio residual, a Ucrânia consiga arrastar essa situação por mais tempo. Mas isso aí é bastante duvidoso. Por que eu digo isso? Porque quem assistir esse documentário, esse mini documentário, tem uns 18 minutos por aí, já vai perceber que a situação de efetivos da Ucrânia é uma situação muito complicada. E você pode até repor armas, mas fica difícil repor homens e mulheres no campo de batalha. Esse é um problema.
O outro problema também que a gente vê é que as próprias sociedades aí europeias já começam a ver o custo dessa guerra. Porque, por exemplo, né, eu estava vendo um comentarista europeu falar hoje numa rede de televisão o seguinte: o custo de se colocar a Ucrânia na União Europeia. Tem um custo essa absorção, lógico, a gente não tem dúvidas a respeito disso. Acontece que o orçamento da União Europeia é um só. Aí países menores como Portugal, né, esses países mais pobres aí, Portugal, Grécia, que dependem mais da ajuda da União Europeia, se a Ucrânia entrar, eles vão sentir no bolso, porque essa ajuda vai diminuir. Não tem como aumentar os recursos, não tem como aumentar o orçamento. Muita gente, principalmente no espectro político, já começa a fazer esse cálculo. Olha, vai ficar ruim para o meu eleitor no futuro. Então, tem gente já falando aí que a Ucrânia pode ficar na situação turca com relação à entrada na União Europeia, né? A Turquia faz décadas que eles estão enrolando para trazer a Turquia para a União Europeia, talvez não entre nunca, talvez a Turquia desista disso antes. E a Ucrânia, ela pode entrar no mesmo caminho. Por que a gente fala essas coisas, gente? Porque a comoção da guerra, a comoção inicial, ela já se esborou. O ânimo hoje é outro, em virtude principalmente da crise econômica. Por quê? Porque aquelas sociedades que foram levadas à beira da histeria para apoiar a Ucrânia, não foi explicado para elas que isso teria um custo. Então, por exemplo, a interrupção do fornecimento de gás russo de forma oficial, né? Oficialmente, a Rússia não vende gás para a Europa. Extraoficialmente, uma parte do gás que a Europa compra hoje vem da Rússia, ela paga muito mais caro porque tem intermediários. Então isso não foi explicado, isso não foi falado para as pessoas, mas agora a conta chegou, elas estão sentindo no bolso, elas ainda